Muito bom dia mais uma vez para você. Eu sou Júnior Moreira, este é o Conversa de Redação. Comigo, para debater os principais temas do dia, eu tenho os jornalistas Eduardo Costa, William Travassos, Edilene Lopes e a economista Rita Mundim. Olha só, pessoal, o cardeal norte-americano Robert Francis Prevost foi eleito novo Papa nessa quinta-feira e escolheu o nome de Leão XIV. Ele tem 69 anos, é agostiniano, considerado progressista e próximo de Francisco. Prevost também tem cidadania peruana adquirida após anos de missão no Peru, onde foi nomeado bispo em 2015. No primeiro discurso como pontífice, defendeu a paz e uma igreja missionária. E Eduardo Costa, algumas imagens já foram divulgadas dele, pessoas que foram resgatando, né? Por exemplo, no Colégio Santo Agostinho, em Mário Campos, e uma delas ele estava com a cervejinha na mão, simpático. Bom dia para você. Bom dia para todo mundo. Ô Júnior, desnecessário dizer que eu errei a data e o Papa. Mas a culpa não é daquela gaivota mediterrânea que adora a fumaça do Vaticano, adora a poluição. A culpa é minha, que não atentei para o detalhe, já conhecido há séculos e séculos, de que quem escolhe o Papa não são os cardeais. Os cardeais referendam. Quem escolhe é o Divino Espírito Santo. E como a minha mãe, que uma vez por semana colocava aquele colar e ia para a reunião da Irmandade do Divino, eu devia ter aprendido que ele existe sim e atua nos momentos mais decisivos. Com as dificuldades do mundo de hoje e da própria Igreja Católica, o Divino Espírito Santo falou o seguinte: eu vou minimizar o estrago no mundo. Ô Júnior, quem é o cargo mais importante do ponto de vista político e administrativo do mundo? O presidente dos Estados Unidos? E qual é o cargo mais importante do ponto de vista religioso e espiritual? O Papa. Aí o que o Divino Espírito Santo fez? Falou assim, o Trump foi escolhido pelos americanos, legitimamente eleito. Ao contrário dele, que não aceita a eleição dos outros, todo mundo aceitou a eleição dele. É um sujeito que tem muito valor, não à toa que ficou rico, não à toa que foi escolhido para governar essa nação importante pela segunda vez, mas para alguns terráqueos, e eu me incluo entre eles, é um cara desprovido de sentimento, solidariedade, de respeito ao próximo. Ele quer que o resto se dane. O exemplo mais emblemático não é nem com relação aos imigrantes, que é uma covardia, né? Mas com relação à Ucrânia, porque ele falou assim, eu vou acabar com a guerra em um dia, lembra? Aí eu falei, que legal, ele vai ganhar ponto comigo. Ele chamou o presidente da Ucrânia lá, o humilhou, para o mundo inteiro ver, e falou, eu posso até te ajudar, mas me dá o que você tem de riqueza, que são suas terras raras. Então, esse é o cara. Esse é o cara. Mas ele está eleito. Querendo ou não, ele vai ficar lá 4 anos. Aí o que o Divino Espírito Santo fez? Buscou lá em Chicago. Quando falou que o Papa era de Chicago, eu falei assim, gente, Obama, olha o contraponto. Outra cabeça, outro ritmo, outro jeito de ser. Aí ele falou assim, mas ele morou anos e anos no Peru. Eu falei assim, gente, latino-americano. Então ele saberá que os americanos querem ser uma nação forte, e isso a gente tem que respeitar, mas que não pode massacrar os outros. Ele é um contraponto. Aí, Júnior, ele me dá algumas declarações, amigo. Agora há pouco, na primeira missa dele como Papa, ele disse aos cardeais 2 coisas fantásticas. Olha a primeira, a igreja tem de ser o farol na noite escura do mundo. Olha, e a outra frase que ele disse agora há pouco lá no Vaticano, lamento a diminuição da fé em detrimento do dinheiro e do poder. Espetáculo. Mas ele me ganhou mesmo, foi no primeiro pronunciamento dele, ontem ainda, quando ele disse o seguinte, nós temos que levantar pontes. Oh, coisa bonita, Júnior. O mundo tem levantado muros. Nós todos, na nossa relação familiar, pessoal, profissional, política, sobretudo política, a gente está levantando muro o tempo todo. Ele falou o seguinte, vamos estender pontes. Fantástico. E para encerrar, Júnior, eu devia ter aprendido. Eu não teria errado ontem se eu tivesse me lembrado do Carlão. Carlão, de vez em quando eu falo nele aqui, era jardineiro de Piedade do Paraupeba, vizinho do Dr. Sérgio Reis. Ele trabalhava pra caramba, braçal mesmo. E no fim da tarde ele subia a rua, tomava umas cachaças num bar, na outra, e falava algumas verdades. E ele me ensinou, Júnior, isso explica a eleição do Precoft, como é que fala? Prevost. Do Prevost, que já tomou cerveja e belou. Esse é dos meus, filho. Próxima vez que ele vier aqui, eu vou gastar um português com ele. Santidade, que passa? Te gusta dela na cerveja? Vamos ao mercado central? Você não tem a dúvida que eu vou falar com ele. Então o Carlão me ensinou o seguinte, do jeito que o mundo tá, quem poderia, Carlão, nos ajudar? Ô, Eduardo Costa, só Divino Espírito Santo para ajudar.
E ajudou, né? Eu falava no Espírito Santo ontem, né? No Conversa de Redação. Ô Rita Mundim, queria te ouvir. Um Papa norte-americano, o primeiro norte-americano da história. Tem um perfil mais moderado. Muita gente na geopolítica, porque além de chefe da Igreja Católica, é também um chefe de Estado, né? E de uma autoridade moral, acima de tudo. Falando que é um contraponto a Donald Trump. Queria ouvir como que você viu essa escolha. Bom dia. Bom dia. Eu acho que ele não é bem um contraponto só ao Donald Trump, não. Ele está vindo para tentar continuar o trabalho de Francisco. Ao final dessa missa que ele celebrou agora há pouco, ele terminou falando: me chamaram para esta missão e convido a todos para caminharem comigo. Então é isso, né? Ele é um missionário agostiniano e falou da crise da família. O que eu estou sentindo é que é um Papa que vai tentar resgatar os valores que foram perdidos, como ele mesmo disse nessa missa, ao culto, para o culto à tecnologia, ao poder, ao lazer. Então os valores estão invertidos. Então os valores humanos é que devem ser colocados em primeiro plano. Então, acredito que essa será a grande missão desse Papa, redescobrir nas pessoas, colocar nas pessoas a fé e os valores, né? É a igreja sendo movida pela fé e trazendo as pessoas para praticarem a fé. Acho que é por aí e fiquei muito feliz com a escolha dele. E existe uma coisa também que me chamou a atenção: o maior problema hoje do Vaticano é o problema financeiro. Tá? O negócio lá tá feio. E a igreja que mais doa ao Vaticano é a igreja americana. Então pode ter havido uma certa influência nessa necessidade de reorganização das finanças da igreja. William Travassos, a escolha do nome é sempre muito simbólica, né? Quando Francisco escolheu o nome de Francisco, todo mundo sabia dos votos de pobreza de São Francisco, e olharíamos, ou o Papa olharia ali para o mundo com um olhar de pobre, né? Leão XIV agora escolhe um nome também, que o seu antecessor, então Leão XIII, também tinha esse olhar para a migração, para os pobres, mas tem uma matéria no G1 muito interessante, que fala sobre o Frei Leão, que era o principal companheiro de Francisco. Né? E aí a gente vai descobrindo essas simbologias, e sim, a gente deve ter aí um Papa que vai caminhar ali mais ou menos, né, nesses trilhos, nessa estrada que Francisco começou a abrir. Bom dia para você. Bom dia, Júnior Moreira, bom dia, bancada, bom dia, os ouvintes da Itatiaia. Mas a gente precisa lembrar que, sim, ele foi escolhido pelo Espírito Santo, segundo a fé católica, mas é um homem. E o exemplo é a foto que está sendo divulgada aqui dele, copo de cerveja, enfim. Mas isso não tira nenhum mérito, né, de todo o trabalho missionário desse homem no Peru. E o maior desafio dele é colocar para fora a Igreja Católica, tirar ela do templo, né, do culto, ou melhor, da missa só aos domingos. Todos nós fomos batizados aqui, né, na Igreja Católica, mas muitos não seguem a religião. Até a gente acaba bebendo um pouco da fonte. Eu sou messiânico, mas sou devoto de Nossa Senhora. É uma coisa tão... Você fala assim, mas como assim? Sim, eu frequento a igreja messiânica, mas acredito em Nossa Senhora, acredito em Jesus Cristo. Essa é a fé que eu professo. E acredito que dentro desse trabalho dele, a gente não vai ter uma mudança tão expressiva na conduta da igreja. Acredito que ele, por ser um Papa jovem, ele vem com essa proposta de extrapolar os muros dos templos, pregando ao cristão que ele viva, né, realmente a Igreja Católica, porque o maior objetivo é o quê? É ampliar, levar a palavra de Deus para o maior número de pessoas. E é um momento delicado onde você tem uma concorrência absurda com o mundo digital, com um mundo cheio de conflitos, cheio de problemas, cheio de misérias, e talvez essa experiência missionária, né, que ele viveu no Peru possa contribuir para trazer um lado mais humano e mais de vivência da religião do que apenas uma crença sem colocar em prática. Falar, eu sou católico, mas não viver
com os princípios, né, pregados no cristianismo, você não é católico. Você apenas diz que é, mas não vive como deveria. Oi, Edilene Lopes, sua leitura do novo Papa é uma leitura mais espiritual, mais da geopolítica? Quero te ouvir. Bom dia mais uma vez para você. Bom dia mais uma vez, Júnior. Bom dia aos amigos, bom dia aos ouvintes da Itatiaia. Bom, o Papa estava em disputa, sendo disputado politicamente antes da sua escolha e depois dela também. Nós tivemos o Papa Francisco, nos seus últimos dias, recebendo a visita de J.D. Vance, que é o vice-presidente dos Estados Unidos, o mesmo envolvido em uma polêmica com o Papa atual. Eles tiveram uma discussão no Twitter por causa de imigração. O atual Papa dizendo que não há de ser tão rígido com imigrantes e J.D. Vance defendendo exatamente o contrário. Apesar de não ser o favorito de Papa de Donald Trump, o Papa Leão XIV é um americano. O favorito de Trump era Timothy Dolan, que é de Nova York. Mas, de toda forma, na expressão que teve ontem nas redes sociais, o que Trump disse foi que espera, está ansioso por um encontro com o novo Papa. Então, sim, todos os líderes mundiais, de alguma forma, querem um alinhamento político da Igreja Católica com eles. Ontem nós vimos nas redes sociais Jair Bolsonaro dizendo que espera que o Papa faça uma defesa da vida, isso é basicamente contra o aborto, e uma defesa da família. E o presidente Lula dizendo que esse Papa tem que fazer uma defesa do meio ambiente, uma defesa incessante da justiça social. Então, cada um está puxando a brasa para a sua sardinha. O que nós sabemos desse Papa até então, que é um Papa que era ligado ao Papa Francisco, então parece que terá uma linha ideológica mais progressista do que era Francisco também. É um Papa que já pregou no seu primeiro discurso a paz, porque o mundo tem vários conflitos geopolíticos acontecendo neste momento. Apareceu com a sua cervejinha na mão, porque todo mundo é filho de Deus, então é um Papa que, apesar de tímido, parece que é um Papa pop, Júnior, mas isso nós só vamos saber em seus próximos passos, em seus próximos pronunciamentos. O que eu achei interessante do dia de ontem foram as manifestações nas redes sociais. Um influencer, eu não sei se foi o Gustavo Tubarão, que é mineiro, postou a avó dele no dia que foi o dia de todo mundo. Quando a fumaça branca saiu, ela ficou apavorada. Liga pra amiga, liga pra sobrinha, fala pro pedreiro parar pra escutar. Em dado momento ela fala assim, o Papa podia ser o Padre Alessandro, que é um moreno alto sertanejo que existe aí. Aí o sobrinho fala com ela, uai, gente, mas só porque ele é bonito? Ela fala, não, podia ser o Padre Fábio de Mello também. Não, mas porque só ele é bonito? Não, é porque ele é bom também. Então esse Papa, falando da aparência dele, ele é um Papa que tem uma cara de velhinho bonzinho, que é o que todo mundo espera da cara de Papa. Mas nós só vamos saber realmente como ele vai funcionar nos próximos dias, Júnior. Ele realmente tem uma carinha boa mesmo.